Olá, pessoal, tudo bom? Bom, o tema de hoje é muito legal, que é o Collapse. O que é o Collapse? É um efeito especial que nós podemos abrir e fechar elementos, por exemplo, eu tenho um botãozinho, quando eu clico sobre ele, ele vai me mostrar um elemento. Também é mais fácil mostrar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um botãozinho, quando eu clico sobre ele, ele me mostra um conteúdo. Quando eu volto, ele retorna o conteúdo. Ou, por exemplo, quando tem vários elementos, que eu posso alternar entre eles, ó. Então, isso aqui é um colapse, certo? E o que a gente pode falar sobre o colapse? Então, ele é um plugin JavaScript, né? Então, ele mostra e esconde conteúdo, ele é utilizado em botões, âncoras, e é um gatilho, né? Que você pode clicar para você alternar a visibilidade de um elemento. Não que o elemento não esteja ali, ele está ali, só que a visibilidade dele é que está oculta em determinado momento. O que a gente utiliza, que classes que a gente utiliza? A gente utiliza ele com as mudanças das classes collapse, que esconde o conteúdo, o ponto collapsing, que é aplicado durante a transição, e o collapse.show, que mostra o conteúdo, certo? Então, aí você pode usar o link com o atributo href, e pode usar com button, enfim, que nem aqui no caso está sendo usado com button. Então, eu vou pegar esses exemplos aqui para a gente poder estar trabalhando com eles no nosso exemplo fácil e rápido, tá? Então, eu vou dar um copy aqui. Eu já deixei um template pronto aqui no meu Brackets, aquele template de sempre. Só vou mudar aqui nosso title para Collapse. Coloquei simplesmente uma container aqui. Ctrl V. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, deixa eu só reduzir a tela para ficar um pouquinho mais fácil para vocês enxergarem aqui a minha gravação. Nós temos aqui uma classe, que é um btn, botão, tá? Então, como a corzinha dele tá azul, então é um btn primary, tá? E uma coisa importante aqui é esse data toggle com collapse, tá? Eu tenho que colocar isso aqui como collapse, porque é ele que é o elemento que vai dar essa transição. No caso aqui, ele vai ser um link, né? Então, ele é um href com o hashtag collapse example, que dá no nome. Ele é um tipo button e ele vai ter... Bom, é um link, tá? Aí vai estar escrito lá link com href no botãozinho. Legal. Então, aqui é a formação do meu botão. O button, que é um btn primary, o segundo botãozinho, tá? Então, nós temos lá, ó, link com href e botão com data target. Vamos lá. Então, ó, primeiro que é o link com href e o outro com data target. Então, aqui é o btn, também da corzinha azul, tipo button. Também tem que colocar o collapse, tá? Isso aqui é importante. Data target, collapse example, banana, tá. E aqui o título dele, tá? Então, o que a gente tem? Aqui a gente tem um link e aqui a gente tem um button, certo? E aí, o que vai acontecer? Quando eu clicar sobre esse link ou quando eu clicar sobre esse button, o que é para acontecer? Certo? Quando eu clicar sobre eles, tem essa div que tem a class collapse, tá? Com a id collapse example, ó, collapse example, tá aqui, ó, tá? Que ela vai ser exibida, tá? Quando houver o clique de um desses dois. Então, olha só, quando há o clique desse cara, ela aparece. Quando eu clico de volta, ela é escondida. E é o mesmo elemento, ó, tá? Por quê? Tanto este link, tá? Mas, ó, detalhe importante. Mas são dois botões. Perceba o seguinte, esse aqui, ele é um link, tá? Ó, tá vendo que tá tá? Aí ele tem o href, blá, 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 blá. Só que, como ele tá com uma class
do tipo BTN, por isso que ele aparece nesse formatozinho de botão. Só que o de baixo, ele tá com button, não tá com ahref, por isso, e também, né, tá com class, os dois estão com a class do tipo botão, por isso que eles aparecem como botões. Se eu tirasse a class do tipo BTN, tá, né, aqui ficaria simplesmente um link, né, que é aquela escrita, né, com tracejado embaixo. Mas os dois estão apontando para a div class collapse, ó. Tá vendo aqui, ó? Data toggle collapse, tá? Então, ó, quando acontece esse collapse, div class collapse, tá? O que vai acontecer? O href vai acontecer para aparecer collapse example, ó, o ID do collapse example. Quando o botãozinho for clicado, data target para collapse example, ou seja, esse carinha aqui, ele está oculto, ele fica colapsado, ele fica oculto, mas quando este botão for clicado, ele aparece esse texto, aqui, tá? Então, como foi colocado somente um texto para os dois, então quando eu clico aqui, ele aparece o texto e volta. Quando eu clico aqui, ele aparece o mesmo texto e retorna o mesmo texto. É essa a questão, certo? Então, aqui, ó, só executei o mesmo link, tá? Ctrl S, salvei aqui. Eu já estou com o meu... Eu só estava fazendo uns testes, depois vocês vão ver, ó, meu botãozinho que executa o mesmo código, ó. Que bonitinho. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Com vários alvos. Aqui, então, tinha apenas um alvo, que era somente esse alvo aqui, ó. Agora, nós temos dois alvos, ó. Esse aqui é o primeiro alvo, esse aqui é o segundo, ó. E esse aqui vai para os dois, ó. Primeiro, segundo e os dois. Então, como que tem aqui, ó? Eu tenho um link, mas que é do tipo botão, por isso que a gente aparece um botãozinho. Ó, data toggle collapse, tá? href, só que esse href aqui, ó, hashtag multi-collapse example 1, tá? Role button, parará. O segundo botão é do tipo button primary, azulzinho, tipo botão, ó, data toggle collapse, ó, collapse, tá? Isso que é o importante, ó. Só que esse aqui tá para multi-collapse example 1, esse para multi-collapse example 2, certo? Então, esse vai apontar para esse exemplo e esse aqui para o exemplo 2. Já o terceiro, que é um outro botão, igualzinho de cima, só que ele aponta para os dois. Então, como que eu faço para apontar para os dois? Ó, eu simplesmente coloco ponto na frente, multi-collapse. Então, quando eu coloco multi-collapse, ele vai apontar para os dois. Olha que legal. Então, esse aqui aponta para o primeiro, esse aqui aponta para o segundo, e esse aponta para os dois com o multi-collapse. Vamos ver como fica esse exemplo. Só estou dando Ctrl C, Ctrl V, como eu sempre faço ali nos nossos exemplos. Ó, deixa eu dar um Enter aqui no nosso barra div. Ó, conteúdo na íntegra, salvei e atualizando, ó, primeiro conteúdo, segundo conteúdo e os dois conteúdos. Certo? Então, multi-collapse, aparece os dois. Então, somente o primeiro, somente o segundo e múltiplos conteúdos. Vamos para o próximo exemplo. Esse aqui eu acho o mais legal. Ó, usando o componente card. Lembra que a gente teve a aula de cards? Que era essa aula aqui, ó. Que a gente construiu vários cards, vários exemplos de cards. Eu acho eles super legais. Eles dão um efeito muito bacana. E aí, inclusive, depois eu vou mostrar um exemplo que eu construí utilizando esse card aqui com um collapse, tá?
E olha que legal, então usando o componente card, você pode estender o comportamento padrão do Collapse para criar um acordeão. Olha que efeito legal que é isso. Você tem aqui um menuzinho fechado que você abre ele, que é o efeito acordeão, tá? Nossa, é muito legal isso aqui. Então, ele tem uma classe chamada accordion, tá? Aí sempre a gente tem que colocar um ID, aí foi dar no ID accordion example. E olha que legal, então foi colocado uma class card, então foi construída uma card, foi colocado um header cabeçalho chamado com ID heading1, foi colocado um textinho com H5, um botãozinho, tá? Que na verdade é um linkzinho, um button. E não podemos nunca esquecer desse Data Toggle Collapse, que é esse o cara que vai fazer o collapse, que é você abrir e fechar, tá? Data Target, esse aqui é o que vai chamar, né, o nome, né, do local. Então, nós vamos ter 3 Data Target, né, que são 3 textos. Ó, esse aqui é um texto, esse aqui é um segundo texto, e esse aqui é um terceiro texto. Então, a gente tem 3 textos, então, cada um deles com um endereço de texto diferente. Então, esse aqui foi colocado Collapse 1, tá? E aí tem o título, que é esse título aqui, ó, grupo de itens colapsável 1. Então, ó, esse aqui é o nosso primeiro card, certo? Aí foi criado o segundo card, tá? Ó, segundo card, tá? E aí, o terceiro card, que tá aqui, ó. Muito bem. Aí, pessoal, colocando isso daqui, perdão. Aqui, ó, tem o card e aqui embaixo eu tenho o texto que aparecerá dentro do acordeon, claro, né? Ó, aqui e o texto, tá? Então, aqui, ó, eu tenho div collapse one, ó, a hashtag do collapse one, tá? E collapse show, que é para exibir o conteúdo, tá? Ó, o ID read one, tá? Accordion example, ó, accordion example. E aqui eu tenho esse textinho que está aparecendo aqui, ó, ele também está dentro de um card, ó, tá? Então, o textinho que está aqui, ó, dentro de um card, ó, div class card body, então, é dentro de um card. Então, foi colocado 2 cards, né? Então, um card por fora, um card por dentro, que seja exibido o conteúdo. Então, vou copiar esse conteúdo, vou jogar aqui dentro do meu brackets. Salvei. Vamos ver como que é o efeito que ficou. Olha lá, que bonitinho. Bem legal, né? E aí, só para terminar a aula, para não ficar muito extenso, e para ficar bacana o nosso conteúdo, sempre eu coloco o quê? Eu coloco um título. Então, vou colocar aqui dentro da minha div, vou colocar um H1 class display, que é aquele títulozinho, display de tamanho 3, text center. E aqui a gente está trabalhando com collapse. Ó, esse aqui vai dar esse efeito aqui na nossa página, certo? E aí, eu criei, até que eu deixei aqui no bloco de notas, eu peguei aquela card que a gente tinha, esse cardzinho aqui, ó, tá? E eu transformei ele num collapse, ó, que eu coloquei aqui nesse códigozinho aqui, ó. Eu coloquei ele num collapse do tipo acordeon. Eu achei que ele ficou bem legalzinho. Quer ver o efeito que ficou? Vou Ctrl C aqui. Jogar ele aqui embaixo. Ó, então eu peguei do tipo acordeon, tá?
eu deixei ele numa caixinha tamanho 300, e ele tem uma imagem e um textinho, tá bom? Vamos ver como que ficou, então, o efeito dele. Opa! Olha que legal. Então, eu tenho aqui meus botões, ó, que tem essas opções, e olha que legal. Ele tem um card que a imagem, ó, eu esqueci, porque eu peguei um efeito que tinha o mesmo nome desse daqui, ó. O nome dele tá como Hidden One, né? Eu mantive o nome. E olha uma coisa importante. Como eu mantive o mesmo nome, é importante isso. Como eu mantive o mesmo nome, olha o que ele faz. Ele abre os dois. Ó, ele abre isso aqui, que tá com o nome de Hidden One, e fecha isso aqui, tá? Então, é uma coisa que assim, a hashtag do ID tá como Hidden One nesse cara aqui, ó. Então, eu não posso ter Hidden One aqui. Sei lá, vou colocar Hidden IMG, por causa que é da minha imagem, ó. Hidden, ele chama IMG, tá? Agora sim, ó, atualizar, ó, opa, piscaca, vamos ver, salvei, eu acho, continua, ó, deixa eu ver, acordeon, é legal que dá esses problemas pra gente sempre estar observando, ó, o ID, Hidden, IMG, button, link, button, collapse, target, collapse one, aqui, ó, collapse one no target, ó, IMG, ID, IMG, collapse show, Arial, que aqui eu só mudei a label, tá? E eu tenho que mudar no, cadê aqui, ó? Eu tenho que mudar no ID, né, que eu já tinha mudado, mas eu não mudei aqui no ID da div de baixo. Como eu não mudei na div de baixo, estava como one, e aí ele manteve. Ctrl S, salvei, atualizar, vamos ver, ó, fechou de baixo, tá vendo? Fechou de baixo, mas não fechou de cima, ó. Fechou de cima, ó, ok, certo? Mas é isso, você vê, utilizei o código de cima para mexer com o de baixo, tá? Peguei o código rapidinho, copiei, colei e peguei um código lá dos cards e fiz um card com o texto que eu tinha do outro, certo, pessoal? É isso que a gente faz com o Bootstrap. Código rápido, fácil, um site muito simples de se fazer. Pessoal, então fico por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!